Olá, meu querido e minha querida. Vi o filme do Rei Leão, né, para relembrar a infância. E vendo o filme tem 5 lições que eu queria compartilhar com você. São 5 princípios bíblicos que me chamaram muita atenção, que ficam muito evidentes no filme. O primeiro que eu quero compartilhar com você se encontra em Provérbios 20 e 21. A herança precipitada no fim não será bênção ou não será boa, vai variar de acordo com as versões. O filme, tudo começa a dar problema quando Simba bota na cabeça que ele tem que ser rei. Inclusive é uma das músicas do filme, né? Que o que ele mais quer é ser rei. E ele, influenciado pelo seu tio Scar, o seu tio diz para ele ir lá no Vale da Hiena, na escuridão, onde seu pai disse que ele nunca deveria ir, porque lá não era lugar de menino, mas que todos os homens já tinham ido lá. E assim ele vai, e ali já dá problema. Muitas coisas, muitas vezes promessas que Deus tem para nós, ou coisas boas, se tornam um problema quando elas vêm fora de hora na nossa vida. Eclesiastes 3:1, todo mundo conhece bem, diz que tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O namoro, ele é uma bênção, mas fora de hora ele traz problema. Muita gente que realmente tinha chamada ministerial, mas que botaram a carroça na frente dos bois e acabaram se arrebentando. Muitos acabaram criando traumas e se afastando do ministério de tal maneira que nunca mais voltaram. O fato de você ter um chamado, de ter uma promessa ou de algo ser bom, não significa que ali é o momento certo. As coisas ocorrem bem quando elas ocorrem também no tempo certo. Nunca esqueça desse princípio. Esse é o versículo que eu tenho desde pequeno, meu pai citava muito ele. Provérbios 20, 21. A herança precipitada no fim não é boa. E o Simba criou muito problema por causa disso, porque ele queria ser rei, mas ele ainda não estava pronto para ser rei. Contanto que ele bota a amiga dele em perigo e o pai dele chama a atenção por causa disso. E ainda assim, no Vale das Hienas, lá quando ele é atacado ainda criança, me lembra de Provérbios 27:1, que também traz um princípio muito interessante para nós. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que o outro dia te trará. Não se gabe, não conte vantagem, não bote a sua confiança no dia de amanhã, porque você não sabe o que o amanhã vai te trazer. Simba se gabava de que ele seria o futuro rei, mas ele ainda assim era uma criança, e o fato dele ser um futuro rei não apresentou nenhum risco para as hienas que estavam prontos a atacá-lo e o matariam se não fosse a interferência do seu pai, que esse sim já era rei, já era grande, já era forte. Você pode ser algo, possa ser que você tenha promessas ou vá correr atrás e se gabe que acha que tem uma coisa boa reservada para você no amanhã, mas saiba que o amanhã também pode trazer muitas surpresas. É aquele famoso ditado, né? Não conte com o ovo dentro da galinha. Esse também é um princípio muito interessante para nós. O terceiro princípio que me chamou a atenção no filme é quando ele está lá vivendo com Timão e Pumba, que para mim é a melhor parte do filme. Eu gosto muito da música e do lema Hakuna Matata, né? Viver, esqueça dos problemas, viva a vida. Mas você vê que ali ele se torna um menino frágil, bobão e que vivia comendo insetos. Ele não alcançou e não se tornou aquilo que ele deveria se tornar, porque o meio onde ele estava vivendo, a influência do Timão e Pumba sobre a sua vida o travaram. Isso me faz lembrar de 1 Coríntios 15:33, quando Paulo diz à igreja: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem uma frase que eu acho muito interessante e verdadeira que diz: é pior você enfrentar um grupo de ovelhas lideradas por um leão do que um grupo de leão liderado por uma ovelha. A liderança, o meio onde a gente vive, as pessoas que nos cercam vão exercer uma grande influência sobre nós. Muitas pessoas que têm um chamado, que têm um potencial enorme, mas se cercam de pessoas que a puxam para baixo, que dizem que elas nunca serão ninguém, acabam a influenciando. Simba já se tornou um homem, já se tornou um leão, mas ele ainda agia e se comportava como um menino e não sabia nem caçar, porque o meio onde ele viveu fez isso com ele. Ele não se desenvolveu, ele não se tornou aquilo que ele deveria ser,
por causa do meio e da influência que ele estava vivendo. E aí isso me leva também para o quarto tópico, o quarto ponto, a quarta lição que eu tiro disso, é que nós nunca seremos felizes quando nós vivemos fora do centro da vontade de Deus e aquilo que Deus nos projetou para ser. Aquilo que eu e você nascemos para ser, o chamado que nós temos, a missão que cada um individualmente tem. A nossa vida nunca terá êxito, nunca será plena, nunca será abundante quando nós nos afastamos disso. Simba nasceu para ser rei, para liderar, para governar. Ele era um leão. Mas enquanto ele viveu lá afastado com Timão e Pumba, ele viveu uma vida totalmente inerte, totalmente abaixo daquilo que ele deveria ser. Nunca devemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Eu e você certamente conhecemos muitas pessoas que se afastaram da presença de Deus. E a gente sabe que nenhuma delas melhorou, evoluiu e foi para frente. Faça aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você foi chamado. Todos nós temos um chamado, uma missão dada por Deus. E quando a gente renuncia, renega o chamado e tenta viver uma vida afastada disso, as coisas não irão bem na nossa vida. E o quinto tópico que eu acho interessante é Simba depois se torna rei, mas ele nunca chegaria ao reinado se não fosse a sua amiga Nala que vai atrás dele e se não fosse o macaquinho que aparece para ele lá na floresta e o faz relembrar quem ele verdadeiramente era. Isso me faz lembrar de uma frase que eu gosto muito, né? Que ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos de amigos e de pessoas que nos aconselhem e que nos coloquem de volta no trilho, no caminho que devemos seguir. Por mais que muitas das vezes nós vamos liderá-las depois, nós vamos ocupar uma posição acima delas, mas muitas das vezes nós não chegaremos lá se não fossem através delas. Timão e Pumba, se não tivessem cuidado de Simba, ele provavelmente teria morrido na infância no deserto. Se não fosse o macaquinho que lhe fizesse lembrar do seu chamado, ele nunca chegaria ao reinado. Todos nós temos pessoas que nos ajudam e que nos aconselham na caminhada. E é importante nos cercarmos de pessoas assim. Shakespeare dizia que se você quisesse se evoluir como pessoa, você precisa se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Precisamos de pessoas que nos ajudem a entender o propósito de Deus para nós e que nos ajudem a chegar lá. Simba só chegou lá porque ele teve amigos e pessoas que o ajudaram a chegar lá para fazer a sua missão, que o apoiaram, que o incentivaram e que lutaram ao seu lado. Que você tenha pessoas que entendem o chamado de Deus para a tua vida, que te apoiem, que te incentivem para que você viva uma vida no centro da vontade de Deus. Esses 5 tópicos me chamaram a atenção e eu vejo eles, como a Bíblia fala sobre eles claramente, e eu queria compartilhar isso com você. Que Deus te abençoe e que você viva uma vida no centro da vontade de Deus. Que você não queira as bênçãos de Deus fora de hora, porque elas podem se tornar em maldição. Que você não se gabe no dia de amanhã, porque você não sabe o que amanhã vai te trazer. Hoje você pode ajudar as pessoas, ajude. Possa ser que amanhã você precise de ajuda. Nunca se ache melhor do que ninguém. O terceiro, as más companhias corrompem os bons costumes. Mais amizades, mais influências podem nos fazer não viver aquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, querido. E que você viva uma vida no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus.